Boa noite, irmãos. Vamos orar e meditar na palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelo dia, pela vida, pelo teu cuidado até aqui, pela tua palavra, que ela possa nessa noite, ó Deus, nos exortar, nos confrontar, para que possamos viver vidas santas, separadas para a tua honra e glória. Ajuda-nos a fazer a tua vontade, não a nossa. Perdoa os nossos pecados, Senhor, em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém. Nosso texto está em Efésios capítulo 4, Efésios 4, 17 a 32. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 5, 17, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e este se opõe um ao outro para que não façais o que quereis. Andar em espírito ou na carne, a escolha é sua. Então, aquele que já aceitou a Cristo como Salvador tem uma luta diária, uma luta constante dentro de si. A nova criatura, Jesus Cristo nos salvou, nos deu o seu Espírito, habita em nós, e a velha criatura que nós carregamos e vamos carregar até o dia de nos encontrarmos com o nosso Salvador eternamente. Então nós temos que fazer decisões diárias. Qual das duas criaturas que eu vou servir ou alimentá-la? Para que eu possa fazer a vontade da carne ou a vontade do Espírito. Então o Espírito, ele é contrário à carne e a carne é contrário ao Espírito. Se opõe um ao outro e há uma luta. E a vitória será dada àquele que nós permitirmos que haja sobre o nosso entendimento, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Deus é perfeito, ele fez o homem perfeito, a sua imagem e semelhança, colocou lá no jardim do Éden para que pudesse ter comunhão com o homem. Mas o homem, conforme fala Gênesis 3, escolheu quebrar a comunhão com Deus. Escolheu pecar contra o mandamento do Senhor, desobedecendo, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a partir dali, Deus expulsou o homem da sua presença e o homem passou a viver sem a comunhão com Deus. Mas Deus ainda, misericordioso, ele dá ao homem a possibilidade de se aproximar de Deus. Então o homem, a partir da queda do Éden, ele tornou-se carnal. A sua mente, seu coração, seus sentimentos, eles são impulsionados naturalmente pela sua carne. Em pecado fui gerado e a minha mãe me concebeu em pecado. Então o homem, desde o ventre da sua mãe, a partir do pecado de Adão e Eva, ele nasce pecador. E a carne então conspira contra tudo aquilo que nós possamos pensar em fazer de bem ou de mal. Isso vale para o incrédulo. A carne leva para fazer o mal. Mas quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, nós temos uma opção, uma escolha de fazer aquilo que agrada a Deus, que é agir pelo Espírito Santo de Deus. Então, o homem, ele sabe disso, ele ouve a palavra de Deus, mas ele não quer se arrepender. Por quê? Porque ele deseja viver conforme o curso do mundo e conforme a sua carne, a fim de satisfazer os seus desejos. Então, o homem, corpo, alma, razão, as suas faculdades, ele está inclinado para carne. Por si só, ele não pode agradar a Deus se ele não receber a Jesus Cristo como Salvador. Então, o corpo, ele constitui a totalidade daquilo que nós somos e leva nesse corpo o nosso entendimento, o nosso eu, diante do relacionamento com as pessoas nesse mundo e com relacionamento com Deus. A carne, então, ela produz dificuldades para o homem, tanto o homem natural como o homem espiritual. E nessa passagem de Efésios, aqui, Paulo, ele nos mostra que, salvo em Cristo Jesus, ele precisa viver de forma santa e irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. O ímpio, ele não tem essa escolha, mas o salvo em Cristo Jesus, ele precisa escolher fazer as coisas que agradam a Deus. Por isso que andar em espírito ou na carne, a escolha é sua, é minha e é tua. Nós é que escolhemos isso dia a dia, como salvos em Cristo Jesus. E nós temos o poder de Deus dentro de nós, que é o Espírito Santo, quando nós nos submetemos ao Espírito Santo de Deus para fazer aquilo que é espiritual, aquilo que vem glorificar o nosso Deus. Então nós vamos ver nessa noite, primeiro, 3 alertas de Paulo para a influência da carne e as suas consequências na vida de santidade que nós desejamos viver e não vivemos porque cedemos à carne. Então ele nos adverte, primeiro, versículo 17, diz ali: e digo-vos e testifico no Senhor, que não andeis mais como antes também os outros gentios,
na vaidade da sua mente. Então, não andeis na vaidade do teu sentimento. O mundo, irmãos, nos convida para viver conforme o curso desse mundo, o estilo de vida que o mundo nos oferece, com seus prazeres. E eles são opostos, contrários à vontade de Deus, contrários ao que diz a palavra do Senhor. Porque foi assim que o homem pecou, porque o homem foi contra o mandamento do Senhor, contra a vontade de Deus. Ele buscou a sua vontade e ele pecou. Então, o nosso sentimento, ele nos impulsiona a fazer o que não agrada ao Senhor. Não quer separação desse mundo. A palavra de Deus nos mostra claramente, e nós não podemos esquecer, que nós vamos passar a eternidade na presença do Senhor. Mas como eu vou passar a eternidade, viver na presença de Deus a minha vida toda? E isso está assegurado na palavra de Deus. Se eu vivo no presente tempo conforme a minha vontade da carne, e não vivo pelo Espírito de Deus, se Deus me buscar hoje pela morte, como que eu vou me encontrar? Eu oro, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Deus quer que nós vivamos o reino já, aqui na terra, para nos prepararmos para quando chegarmos na presença do Senhor, nós não estranhemos nada do que vai estar acontecendo lá, porque vai ter muito crente que vai estranhar a sua forma de agir, que agir nesse mundo. Quando chegar na presença de Deus, ele não vai saber como se comportar, porque ele não viveu de forma santa aqui. Os seus sentimentos dominaram dia a dia a sua vida. Então a exortação de Paulo para a nossa vida: viva o reino no presente tempo, aqui, já, imediatamente. A presença de Deus dia a dia. Então nós precisamos ter esse cuidado, irmãos. As coisas contrárias à santidade de Deus, nós não podemos permitir no nosso dia a dia. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo, puro e agradável a Deus, para que se possa experimentar a vontade de Deus já aqui nesse mundo. Viver de forma a agradar a Deus. Romanos 12, 1 e 2. Então, não experimente a vontade da tua carne, não ceda. Experimente fazer a vontade de Deus. Então, o primeiro alerta. Segundo alerta de Paulo: não ignore as coisas divinas, versículo 18, entenebridos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então, não ignore as coisas divinas. As pessoas separam-se da comunhão de Deus aqui no presente tempo, salvo em Cristo Jesus, mas ele escolhe separar-se de Deus. Muitas igrejas têm perdido a batalha espiritual, vem minguando, muitas fechando. Por quê? Porque os membros, os crentes, eles não procuram as coisas celestiais, as coisas divinas, aplicar nas suas vidas. Um exemplo, a música. Quantas e quantas igrejas a música tomou conta do culto? A música mundana, a música revestida com letra santa, mas a mesma coisa que é feito numa discoteca, numa gafieira, seja onde for, onde existe um som, aonde tem rap, tem igrejas tocando rap. Quer dizer, não sabe separar o que é divino do mundano. Deixa trazer para dentro da igreja, e a igreja se contamina, e aqueles membros não conseguem viver uma vida separada, uma vida que agrada a Deus, entenebrecidos no seu entendimento, obscurecido pela carne. A carne cega o entendimento da pessoa, ao ponto de ela não saber e dizer que aquilo agrada a meu Deus. Mas que Deus é esse? Que Deus de confusão é esse? Que vai permitir entrar tudo isso para dentro da igreja? Ah, mas a letra é santa, pouco importa. Por quê? Porque a música vai primeiro levar para as emoções, para o corpo ser movimentado, para depois eu pensar se vai ser santa ou não vai ser santa. Então Paulo mostra: não ignore esse tipo de coisa. As coisas divinas devem prevalecer na nossa vida. E em terceiro lugar, versículo 19, ele diz: os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Não ande de forma impura. E aqui Paulo fala de um coração endurecido pelo pecado.
E aí ele não sabe discernir o que é santo e o que é profano. E ele está andando, achando que está agradando a Deus, vivendo na prática do pecado, na imoralidade, na devassidão, na luxúria, em tudo aquilo que é contrário a Deus. Então, muitos nas redes sociais entram na situação da pornografia, muitos entram nesses sites Tinder para contatos com pessoas escusas à santidade de Deus, mas estão envolvidos porque a carne leva, a sociedade aceita isso, isso é legal, isso é promovido, isso é fomentado para que o crente pratique, esquecendo que ele não pode se conformar com o mundo. Então Paulo nos adverte, eu não posso me conformar com o mundo, porque se eu me conformar com o mundo, a carne vai prevalecer na minha vida, no meu sentimento, nas minhas escolhas. Aquilo que eu olho, irmãos, faz muita diferença. Pode passar o que quiser na frente ali. Se eu olhar com o intuito de prestar muito atenção, eu vou ser levado a fazer aquilo que está sendo me proposto. Agora, se eu olhar e ver que aquilo não agrada a Deus e virar meu olho, eu estou fazendo aquilo que agrada a Deus. Não permitindo que a minha carne leve a pecar. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. A tentação vem, Deus não nos tenta, mas Ele permite que venha a prova para ver qual vai ser a escolha que eu vou fazer. 1 Coríntios 10, 13. Eu não posso ceder ao pecado, irmãos. E ele fala no versículo 17, digo isso e testifico, não andeis, não anda, não pensa, não faz. É a exortação de Paulo. Fuja dessas coisas, não olhe, não flerte, porque tu vai cair. Isso vale para a minha vida, vale para a vida de cada um de nós, irmãos. Versículo 18, ele fala, entenebrecidos no entendimento, perdidos pelo seu próprio sentimento, fazendo coisas que não agradam a Deus, ignorantes a palavra do Senhor, porque não praticam a palavra do Senhor, se afastando da vontade de Deus. Por quê? Porque eu não sei a vontade de Deus, eu não abro a Bíblia. Como é que eu vou saber se aquilo agrada ou não a Deus? O Espírito Santo, conforme muitas igrejas dizem, vai te dirigir. Não, não vai dirigir se tu não te alimentar, não alimentar o Espírito. Na hora da provação, ele não vai te fazer lembrar de aquilo ali, não agrada a Deus. Por isso que eu preciso me encher do Espírito. Mais adiante nós vamos falar sobre isso. Então não permita que aquilo leve a pecar, porque tu estás desleixado, não tem o tempo de oração, não tem o tempo de dedicação à palavra do Senhor. Ao invés de se aproximar, está te levando mais longe de Deus, te aproximando do mundo e te afastando de Deus. Então, como um salvo verdadeiro, não podemos ter afinidade com as impurezas, com as práticas mundanas. Precisamos desejar as coisas espirituais. É o que Paulo nos alerta. Prepara-se para essa guerra, prepara-se para fazer a vontade de Deus, prepara-se para te encontrar com teu Salvador, se ele vier te buscar hoje, pela morte ou pelo arrebatamento da igreja. Seja um salvo fiel, seja uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo é novo para mim. Por quê? Porque eu vejo a palavra de Deus e ela me mostra o que é novo. Versículos 20 a 21, mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Então Paulo aqui não duvida da salvação desses crentes de Efésio, assim como eu não duvido da salvação de nenhum dos irmãos. Mas, irmãos, as nossas atitudes, elas precisam ser condizentes com a nossa fé. Eu preciso mostrar que realmente eu sou um salvo com as minhas decisões, que agradam ao Senhor e não à minha carne. Então, a vida cristã é largar tudo que agrada a minha carne e fazer aquilo que agrada ao Senhor. Se despir do mal, de toda a aparência do mal, e se vestir da justiça de Deus, da palavra do Senhor presente. Nós somos salvos pelo sangue de Cristo, mais alvo que a neve nos tornou o sangue de Cristo. Então eu preciso andar como um salvo, um alvo, lavado pelo
sangue de Cristo de toda a impureza que possa penetrar na minha mente, no meu coração, impedir que eu faça. Então o apóstolo nos dá essas 3 advertências. E ele agora vai nos mostrar como eu posso viver de forma santa, separada, como eu posso praticar a santidade na minha vida. Ele fala ali a partir do versículo 23, ele começa ali no versículo 23, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Então primeiro ele fala lá nos versículos anteriores, que não anda como os gentios andavam. Tu foi gentil um dia, mas não anda mais. E não anda conforme o trato passado. Agora sim te reveste do novo, te reveste daquilo que renova a tua mente, versículo 23, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Como um cristão, irmãos, nós precisamos ter afinidade com a pureza, e a pureza que renova a nossa mente, ela que vai tirar tudo aquilo que não agrada a Deus, através da sua palavra, através de guardarmos os mandamentos do Senhor. Mude o teu pensamento. Renove dia a dia na palavra do Senhor. Agostinho diz, esvazie-se do que está cheio e encha-se do que está vazio. Ou seja, a palavra de Deus deve substituir tudo aquilo que é carnal na minha mente, no meu coração. Ela deve me revestir para que eu possa agradar ao Senhor. Então é a primeira exortação de andar no Espírito, praticar a santidade. Segunda exortação, revista-se da palavra de Deus, priorize as coisas espirituais, versículo 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Dedica totalmente o teu tempo nas coisas de Deus. Tu tem o trabalho secular, tu tem a tua profissão, tu tem os teus estudos, tu precisa escolher os teus relacionamentos com base na palavra do Senhor. Na justiça, porque o mundo não vai te oferecer justiça. Vai te oferecer coisas que te afastam de Deus. Então ele diz, revista-se disso, priorize o que é espiritual. Participe da obra da igreja local, participe do evangelismo, participe de qualquer programação que possa trazer esse crescimento espiritual. Outra advertência, ele diz no versículo 25, deixai a mentira, falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Muitas pessoas hoje se enchem de desculpa para não vir à igreja, para não participar de uma programação, para não dar um testemunho. Desculpas. Mentira, não é desculpa, é mentira, porque não querem fazer aquilo que agrada ao Senhor. As pessoas não querem fazer o bem. Zacarias 8,16, eis as coisas que deveis fazer, falai a verdade cada um com seu companheiro, executai o juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Provérbios 6,17, olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. E aí lá em Romanos 1,18, porque o céu manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Ou seja, eu, crente, estou trocando o que é justo pelo injusto. Quando eu começo a mentir, quando eu começo a me desbocar em coisas que afastam da comunhão com Deus e afastam da comunhão da igreja local. Então o apóstolo diz, cuida disso, não crie esse tipo de hábito, porque é mentira, é algo errado. Outro aspecto que ele fala, versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irai-vos, olha só, Deus autoriza o homem crente salvo, a mulher crente salva em irar-se. Irai-vos, mas não pequeis, ou seja, tenha controle sobre a tua ira, tenha controle sobre os teus sentimentos, para que tu possa, com essa ira, dá um testemunho que tu vai repreender tudo isso e vai honrar e glorificar Deus com o teu comportamento. Então, no sentido de controle o teu sentimento. Mas para isso, o Espírito de Deus precisa estar dentro de mim. Eu posso ter a ira chamada santa, mas ela não vai dominar o meu sentimento. Por quê? Porque eu dependo do Espírito Santo de Deus. Perturbai-vos e não pequei, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Salmos 4:4. Sentir ira, então, irmãos, a palavra de Deus mostra que não é pecado.
mas deixar com que ela nos domine, e sim, aí é pecado. Aí já é um passo para cair diante do Senhor. Por quê? Porque ela passa a ser oculta, ela passa a ser oprimida dentro de mim, mas em algum momento ela vai, porque eu não deixo que o Espírito Santo domine a minha vida, ela vai levar eu a ter uma ação de demonstrar um péssimo testemunho. Com o passar do tempo, ela vai me dominar se eu não permitir que o Espírito Santo de Deus domine a minha vida. Marcos 11, 25. E quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. O meu irmão, o meu vizinho me ofendeu, mas aquilo eu me irei, só que aquilo não impediu a minha comunhão com meu Deus, e nem quebrou a comunhão com aquele irmão, com aquele vizinho. Então eu estou mostrando que o Espírito de Deus é que domina o meu sentimento. E eu estou agindo assim. Então, sinta a ira, mas não permita que ela tome conta de ti. Mostre o amor de Cristo como resultado de todo esse processo que aconteceu em razão da ira, para que Deus possa receber glória. E ele fala no versículo 27 também, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Isso é imperativo. Satanás, ele está esperando uma oportunidade, uma brecha para que ele possa entrar e prejudicar o nosso testemunho. Então, alegre-se com a provação, mas não ceda ao inimigo quando ele entrar para atacar. Trabalhe no sentido de permitir que o Espírito Santo de Deus possa te dar a alegria necessária para que tu possa superar todo o descontrole, toda a brecha que o inimigo procure na tua vida para deixar um testemunho arrasado. O corpo nosso corrompe, o nosso eu corrompe, mas quando o Espírito de Deus nos domina, nós vamos nos alegrar diante dessas provações. Fique contente, não seja um crente resmungão, um crente reclamão, diante dos ataques da carne do inimigo. Não permita que ceda às provas impostas, muitas vezes pelo Senhor e muitas vezes pelo ataque do inimigo. E nós sabemos quando é o inimigo que está nos atacando. E nós sabemos quando é o Senhor que está nos provando para que Ele possa receber glória. Aí nós vamos nos alegrar nesse sentido. Outra exortação à santidade, Paulo fala no versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não roube. Aqui, irmãos, o que Paulo quer exortar é que nós devemos buscar o nosso sustento, o nosso trabalho. Nós não devemos ser ociosos ou buscar o nosso sustento com coisas que não são coisas legais ou leais ao nosso Deus. Nós devemos buscar trabalhar. Por isso que eu digo, viver de forma santa, mas tendo um emprego, uma forma que eu possa suprir aquilo com o meu ganho dia a dia, as necessidades básicas, e Deus me dá, se for o caso, um emprego para que eu possa ter até luxo. Então, quando ele diz não roube, é no sentido de eu me contentar com aquilo que Deus me proporciona e não querer ter muito mais buscando de forma ilícita esses ganhos. Então, ele diz, não trate no sentido de que eu vá tirar de alguém para que eu possa ter. Antes, o nosso versículo da nossa cesta de amor, não deixe de fazer o bem aos que precisarem, sempre que estiver ao alcance. Provérbios 3, 27. Ou seja, eu preciso pensar em ter o ganho para mim suficiente e, se puder, ajudar o meu irmão em Cristo Jesus. Então, se eu tiver esse pensamento, eu não vou me preocupar em ganhar muito mais ou roubar para que eu possa satisfazer as minhas necessidades, esquecendo de ter um bom testemunho e, principalmente, esquecendo dos meus irmãos em Cristo que precisam de um auxílio. Então, aquilo que Deus te tem abençoado, seja grato a Deus. Não busque além do que possa ser necessário. E aquilo que Deus te dá, não esqueça de beneficiar outras pessoas. Seja crente ou seja uma pessoa do teu relacionamento secular que possa estar passando por necessidade. Isso vai te dar um testemunho de uma vida
espiritual, uma vida de santidade, uma vida preocupada com amor ao próximo. É o que o Senhor nos dá como mandamento. Amar o Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Agora, se eu me preocupo em roubar, eu estou tirando de um próximo, eu estou tirando de alguém. Vide o nosso país. Quantas necessidades as pessoas passam na área de saúde, na área de educação. Por quê? Porque tem pessoas que estão eleitas para representar o povo e roubam ao invés de entregar para o bem do povo. Isso é o que o Paulo está nos mostrando. Não tem esse tipo de comportamento como um salvo em Cristo Jesus. Não esperamos muito do incrédulo, mas há crentes que muitas vezes têm esse tipo de comportamento. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todas as pessoas, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6, 10. Outro aspecto, ele fala no versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Domine a língua. Seja dirigido pelos padrões da palavra do Senhor no teu falar. Quando vier a ira, não responda como o mundo responde. Siga o padrão de Deus. Responda com palavras de amor às pessoas, palavras que vão trazer edificação. Não permita nenhuma palavra torpe. Torpe vem de entorpecente. Às vezes o teu entendimento está tão contaminado que aí tu acaba dando palavras que não são palavras dignas de um cristão, de um representante de Cristo aqui nesse mundo. Expresse bondade, brandura, paciência, cordialidade. É difícil, mas é o fruto do Espírito. De Gálatas 5, 22. É o fruto do Espírito. Nós precisamos expressar isso no nosso comportamento. Acontece muitas vezes com jovens cristãos, eu já vi isso, né? Jovens cristãos, acontecem com salvos homens, salvos em Cristo Jesus, pais de família, que os vocabulários, os chavões que eles usam são chavões do mundo e não a palavra de Deus. Há um palavrão muito sério, que eu não vou dizer, é claro, né? Mas um palavrão muito sério, que eu já vi crente dissimular esse palavrão usando a capital da Venezuela para expressar aquilo que o mundo expressa o palavrão e ele expressa da mesma forma, inclusive dentro de igreja. Usa a capital expressando esse palavrão, quer dizer, se moldando ao mundo, ao invés de dar um domínio sobre a sua fala, levar palavras de cordialidade e de esperança às pessoas. Precisamos ter cuidado, irmãos. Quando andamos pelo Espírito, isso não vai passar pela nossa mente, pelo nosso coração. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual estáis selados para o dia da redenção. Ou seja, Deus nos deu o Espírito Santo para nós vivermos aqui, aguardando Ele nos buscar pelo arrebatamento ou pela morte. Então eu preciso andar em Espírito, é o que está dizendo o versículo. Alimente o Espírito, faça aquilo que agrada a Deus, promova tudo para a glória de Deus, como se o Senhor estivesse aqui hoje me levando, para que eu possa ser achado fiel. O Espírito Santo, então, é o nosso selo, é o nosso penhor, irmãos, e nós precisamos ter domínio do Espírito sobre a nossa vida para que nós possamos ter pensamentos, ações que possam subjugar a nossa carne. É o que Paulo está falando, para que eu possa me apresentar diante do Senhor de forma digna. Versículo 31. Abandone as práticas antigas, toda a amargura, a ira, a cólera, gritaria, blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. É o que nós éramos anteriormente. Tudo isso fazia parte do meu eu, mas isso eu preciso abandonar. Nem deve ser mencionado, não deve ser nem pensado. Eu preciso abandonar, porque eu sou uma nova criatura. Eu preciso lembrar que aquele sangue derramado na cruz pelo meu pecado tem valor. Eu não posso, como dizem Hebreus, pisar no sangue de Cristo.
Quando nós temos amargura, irmãos, no nosso coração, conforme diz o versículo, nós estabelecemos prioridades da carne ao invés da prioridade do Espírito Santo. Então, era do passado, não pode mais estar presente hoje. Eu preciso viver de forma a agradar ao Senhor. A nova vida de benignidade, ela deve ser manifesta com bondade, em perdoar as pessoas. O próprio Senhor fala lá em Mateus 5,44, que eu devo amar os inimigos, amar aqueles que me perseguem, amar aqueles que querem meu mal, perdoá-los e mostrar a glória de Deus através desse comportamento. E Deus nos capacita, irmãos, para isso, quando nós andamos em espírito. Então, os alertas de Paulo para as nossas vidas, irmãos. Primeiro, ele alerta aquilo que nós não devemos fazer. E depois ele nos mostra como nós devemos fazer para andar em espírito, para agradar ao nosso Deus. Então, como salvos, a nossa natureza carnal tem sido predominante ou a nossa natureza espiritual tem sido predominante na nossa vida? A qual nós temos servido? É o desafio que eu quero trazer aos irmãos nesse sentido. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. É Filipenses 1:6. Temos a presença do Espírito que nos conduz nesse mundo. A luta é real, ela é diária, mas Deus é superior a tudo isso, porque Cristo venceu na cruz. Quando foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, venceu tudo isso. E Ele nos dá o poder, Ele nos reveste com seu Espírito para dar a vitória sobre a carne. Confie no poder de Deus, não no teu próprio entendimento. Proteja-se com a armadura de Deus. Use a espada, a palavra do Senhor, para que tu possa lutar e vencer a tua carne. Lembre-se que o pecado é carnal, mas espiritualmente nós temos a vitória contra Satanás, contra seus demônios, contra esse mundo e contra a nossa carne. Paulo declara isso lá em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas a vida que eu vivo agora, ele diz que ele vive na fé do Filho de Deus, o qual o amou e se entregou por ele. Ou seja, se nós lembrarmos disso dia a dia, nós vamos vencer. O Espírito de Deus vai vencer e vai ser glorificado Deus através da nossa vida. Mas se nós não lembrarmos disso, irmãos, a nossa carne vai estar prevalecendo. E aquele que não tem Jesus Cristo como Salvador, que talvez vá nos acompanhar pela rede social, vive na tua carne, vive entenebrecido pelo teu entendimento, faz só a tua vontade. Meu desejo é que tu possa se tornar uma nova criatura, aceitar Jesus Cristo como Salvador. Nos procure, nós podemos te mostrar na palavra de Deus como tu pode aceitar Cristo como Salvador e ser essa nova criatura, ter um sentimento, uma vida transformada, uma visão diferente das coisas desse mundo em relação a fazer aquilo que agrada a Deus e aquilo que agrada a tua carne. Aceite a Cristo como Salvador. Nos procure que nós vamos te orientar como tu pode fazer essa decisão. Que a palavra de Deus faça a obra em cada coração. Amém? Vamos orar. Amado Deus, o bondoso Pai, perdoa os nossos pecados. Deus, ajuda-nos a viver no Espírito. Deus, sabemos que a nossa carne nos impele, ó Deus, muitas vezes para fazer contra a Tua vontade as coisas, ó Deus, que sabemos que são pecado, que são contrários à Tua santidade, mas que Tu possa, pelo Teu Espírito Santo, fazer-nos lembrar dia a dia do sacrifício de Cristo pelos nossos pecados e que possamos buscar a comunhão através do nosso devocional, a leitura da Tua Palavra, da oração, da dependência, da ação do Teu Espírito para podermos, ó Deus, sermos a luz nesse mundo para as pessoas que ainda não têm a Cristo como Salvador, também têm essa vida transformada. Ajuda-nos então, ó Deus, a vivermos o dia de hoje como o dia de nos apresentar na Tua presença, que possamos ser encontrados fiéis, seja pelo Teu chamado, ó Deus, ou pelo retorno de nosso Salvador através do arrebatamento. Graças te damos pela Tua palavra, pela vida. Receba as nossas petições agora, em nome de Cristo que eu oro. Amém.